Continua foragido o médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum. Ele desapareceu depois de deixar uma paciente em estado extremamente grave em uma emergência do Rio de Janeiro. Furtado não tinha especialização em cirurgia plástica e fez o procedimento na mulher de 46 anos dentro do próprio apartamento. Ele responde a pelo menos 10 processos na Justiça do Rio de Janeiro e já foi indiciado outras 6 vezes pela polícia do DF. O médico chegou a atuar aqui clandestinamente em uma casa no Lago Sul, mas trocou Brasília pelo Rio, onde continuou fazendo vítimas. O vídeo mostra um momento em que Lilian Calisto entra no hospital na cadeira de rodas, ainda consciente. Segundo o boletim médico, quando chegou à unidade, ela já apresentava um quadro extremamente grave. Ela morreu 2 horas depois. A bancária de 46 anos, mãe de 2 filhos, era de Cuiabá e veio para o Rio de Janeiro para um procedimento de aumento dos glúteos com o médico Denis Furtado. Conhecido como Doutor Bumbum, ele costuma divulgar na internet fotos das intervenções estéticas realizadas. Com isso, conseguiu se tornar uma celebridade virtual com mais de 650 mil seguidores no Instagram. Eu sou um dos médicos que mais faz medicina estética e bioplastia de glúteos em todo o Brasil. Segundo a polícia, Lilian pagou R$20 mil pelo procedimento que foi feito na casa do médico, o que é proibido. O apartamento de cobertura fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Estas imagens, gravadas pela polícia, mostram o local sem qualquer estrutura para o procedimento. Depois de levar Lilian ao hospital e receber a notícia de que a paciente tinha morrido, Denis Furtado fugiu, levando os documentos dela. Ele já sabia que ela havia morrido e as pessoas do hospital tentando em contato com algum familiar e ninguém conseguia falar com o familiar dela. O corpo de Lilian Calisto foi enterrado nesta terça-feira em Cuiabá. E o sofrimento é muito grande. A única coisa que eu peço é que pega esse assassino. Faça justiça, pelo amor de Deus, para dar conforto para a nossa família. O médico foi indiciado por homicídio doloso qualificado. Para a delegada responsável pelo caso, ele assumiu o risco de matar ao realizar o procedimento em casa, no local sem qualquer estrutura. Denis Furtado chegou a ser localizado pela polícia em um shopping da Barra da Tijuca, onde tem consultório. Mas logo que percebeu a chegada dos agentes, abandonou o carro e conseguiu fugir a pé. No veículo, a polícia apreendeu embalagens de PMMA, uma substância usada em preenchimentos definitivos. Apesar de não ser proibido o uso em grandes quantidades, não é recomendado por causa dos riscos de complicações. Para este especialista, a hipótese mais provável é que o produto injetado nos glúteos da bancária atingiu algum vaso sanguíneo e chegou até o pulmão, provocando uma embolia. Acredito que uma combinação de fatores errados, como o uso de um preenchedor definitivo numa área corporal em grande quantidade, por um profissional não treinado e num ambiente não adequado, causaram, infelizmente, esse trágico desfecho de óbito da paciente. 3 mulheres que trabalharam com o médico durante o procedimento também foram indiciadas. A mãe dele, a médica Maria de Fátima Barros, teve o registro de medicina cassado em 2015 e está foragida. Uma auxiliar e a namorada de Denis chegaram a ser detidas, mas foram soltas. A namorada, Renata Fernandes, de 19 anos, fez um curso técnico de enfermagem, mas não concluiu os estudos. Ele sempre me falava, olha, é um procedimento tranquilo, minimamente invasivo, não é necessário sala cirúrgica, o procedimento é completamente ambulatorial. Além de não ter especialidade em cirurgia plástica, Denis Furtado sequer poderia atuar na cidade, já que não tem registro no Conselho Regional de Medicina do Estado, apenas no CRM de Goiás e do Distrito Federal. Essa situação de exposição de antes e depois é considerada totalmente antiética e fora dos padrões. Então, se você vê um perfil de internet com exposição de antes e depois, ligue um desconfiômetro porque algo tem errado na conduta ética desse profissional. Bom, a defesa do médico Denis Furtado afirmou que é precoce responsabilizá-lo pela morte da paciente. A advogada Nayara Baldanza disse em nota que ninguém é considerado culpado antes da sentença penal condenatória e que muitas das informações que circulam na internet não são verdadeiras. A advogada falou ainda
que existem fatalidades que transcendem ao entendimento humano. Está aí o contraponto, portanto, Sérgio Amaral, mas a pergunta que fica é como tinha 6 indiciamentos aqui em Brasília e continuava atuando, inclusive, com redes sociais. Exatamente. As redes sociais do próprio médico, inclusive, são um contraponto ao que diz a própria advogada, né? Ela tem total razão. Pela nossa legislação, a pessoa só é considerada culpada depois de julgada e condenada. Tudo bem, ninguém aqui é juiz para condená-lo previamente. Agora, tanto a polícia como a justiça não vão deixar de considerar que, primeiro, ele não tinha a especialização em cirurgia plástica. E segundo, fazia muitas, a prova é o vídeo que ele próprio colocava na internet, né, se gabando de ser um dos médicos que mais faz cirurgia ou fazia cirurgia plástica aqui no Brasil. Então, a advogada está no papel dela de fazer a defesa do cliente, mas não dá para desconsiderar esses 2 fatores, né, Rodrigo? É verdade. E olha, deputados e senadores não trabalham mais desde a semana passada, mas o recesso parlamentar começa oficialmente só hoje. E durante as férias é formada uma comissão representativa das 2 casas, que responde pelo poder legislativo até a volta do descanso. O curioso é que este ano 2 deputados condenados integram o colegiado. A gente volta a falar ao vivo com a Juliana Cury. Que história é essa, hein, Juliana? 2 condenados, inclusive dormem na papuda, né? Que ironia, né, Orengo? 2 detentos, né? Os deputados são João Rodrigues, do MDB de Santa Catarina, do PSD de Santa Catarina, e Celso Jacob, do MDB do Rio de Janeiro. Eles foram condenados pela Justiça, mas também por força de decisões judiciais. Os 2 estão autorizados a exercer o mandato parlamentar. O deputado João Rodrigues foi condenado a 5 anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por fraude e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. O STF determinou o cumprimento imediato da pena, então ele chegou a ser preso em fevereiro e hoje ele está autorizado a passar o dia na Câmara e à noite tem que voltar para a cadeia. Essa autorização foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. E o deputado Celso Jacob foi condenado a 7 anos de prisão pela Justiça aqui do DF por falsificação de documento público e também dispensa de licitação quando era prefeito de 3 Rios. Hoje ele também está autorizado a passar o dia na Câmara, à noite ele tem que voltar para a prisão. Os 2 alegam ser inocentes, inclusive na semana passada, Orengo, o Conselho de Ética da Câmara arquivou os processos que poderiam levar à cassação deles e agora eles estão aí de plantão no Congresso Nacional. É uma ironia, né? Que loucura, hein? Juliana, obrigado. Sérgio Amaral, né? Te surpreende que a representação, porque a comissão é representativa, estão representando o Congresso Nacional, seja composta por 2 condenados? 2 condenados, um atual presidiário, o outro já foi, né? Agora conseguiu no Judiciário, conseguiu na Justiça o direito a cumprir a pena em liberdade, né? Em regime de liberdade. Agora, pior é o seguinte, é muito rápido, né? Primeiro, na Copa do Mundo, a gente vira chacota porque o principal craque do nosso time virou meme no mundo inteiro. Agora, a gente vai virar piada por ter exatamente isso, Rodrigo, que você diz, representando o Congresso. Durante o recesso, 2 pessoas condenadas pela Justiça, uma delas um presidiário, ou seja, a tal da bancada da papuda. Isso é, no mínimo, vergonhoso, o que o Congresso não se cansa de fazer, não se cansa de repetir esse tipo de chacota com a população. Não dá para entender, é difícil aceitar, mas o que a gente pode fazer a não ser espernear, a não ser reclamar, né? E essa é uma bancada que deve aumentar, hein, Sérgio? Pior é Infelizmente, né? E a seguir, pagou IPVA 2018 e ainda não recebeu o documento? Veja o que fazer logo depois do intervalo, porque o Banho de Cidade está voltando em seguida.